Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos à casa do nosso Deus, para junto podermos, como diz lá no Salmo 105, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Que o seu coração possa estar alegre, para junto podermos buscar esse Senhor, adorar a esse Senhor. Nós vamos fazer a leitura de maneira alternada, conforme a nossa liturgia, lá em Hebreus, no capítulo 11, os versos 1 a 3. 11, 1 a 3, como já está sendo projetado aí. Vamos ler de maneira alternada, irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, irmãos, essa é a natureza da fé, e a fé que nós temos que ter nesse Deus que nós adoramos. Vamos fazer uma oração de adoração nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, no nome precioso, poderoso que tem o teu Filho amado Jesus, nós nos colocamos diante do teu trono de graça, para nesse momento de maneira comunitária, te louvar, te adorar, bendizer o teu santo e bendito nome. Suplicamos, Pai querido, que teu Espírito Santo abra o nosso coração, nos dê entendimento, Pai querido, para entendermos aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida nessa noite, através da mensagem que será proclamada. Em nome de Jesus nós oramos agradecido, suplicando perdão pelos nossos pecados. Amém. Irmãos, nós vamos ter uma mudança na nossa liturgia, não teremos esse cântico agora. Nós vamos passar agora para o momento de arrependimento e confissão. Eu não sei se foi o pregador que pegou para nós diminuirmos os cânticos, porque ele disse que a mensagem vai ser de 1h30, então nós vamos então nos preparar para aquele momento de nos colocarmos diante de Deus, suplicando a Ele perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque nós queremos de coração límpido estar prestando esse culto ao nosso Deus. Vamos também fazer essa leitura de maneira alternada, conforme aí lá em Isaías, no seu capítulo número 1, de 18 a 20, conforme já está sendo projetado de maneira alternada também. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha, tentemos para isso. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque quem disse é a boca do Senhor. Nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa. Coloque-se diante de Deus, não recuse a confessar o seu pecado, o nosso pecado. Oremos silenciosamente por alguns instantes, irmãos.
Quero pedir que o nosso irmão Oséias faça essa oração de maneira audível, por favor. Pai, em tua presença estamos mais essa noite para agradecer, louvar e bendizer o teu nome. Amém. Senhor, nesse momento nós nos colocamos na presença do Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. Amém. Aquilo que fazemos, que desagradamos ao Senhor. Às vezes, coisas que às vezes nem lembramos, Sim, mas Jesus. nós pecamos. E o Senhor perdoou nossos pecados e perdoou nossos pecados. Sim, E nós Jesus. estamos à tua presença, Senhor, para pedir mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós. E assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo, porque sabemos que o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre em nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Agora nós teremos um cântico. Aqueles que puderem, ao som dos instrumentos, coloquem-se em pé, por favor.
Obrigado. Podeis sentar, irmãos. Nós vamos ter agora, em vez das pastorais, as presbiterais. Existe essa palavra, né, pastor? Então nós vamos ter agora os avisos, irmãos. Eu tenho aqui o Wesley, né? O seu irmão passou aqui os recadinhos de oração para a Valéria, né? A sua nora que vai fazer a cirurgia essa semana, né? Para a cesárea, na quarta-feira. Vamos estar lembrando, né, de orar pela nora do Wesley, a Valéria, que vai nascer a netinha na quarta-feira. É isso. Também ele está pedindo para orarmos pela sua neta Júlia, que a febre não passa. E ela está com a dengue, né? Muita gente ainda com dengue. Nós temos aqui a Dani, né, Biazin. Nós temos o Tiago da GB, que ele também está pedindo. Pelo enteado do Wellington também, que está com dengue. Continuemos orando, irmãos, porque ainda não passou essa nossa problema de saúde que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós também temos culpa, né? Porque nós não conseguimos fazer aquilo que nós deveríamos fazer também, né? É bom você olhar lá na sua casa, olhar na sua vizinhança e ajudar no combate à dengue. Tem outro aviso? O que seria? Quem? Mãe do Thomas? Vamos orar então pela mãe do Thomas, que foi membro aqui da nossa igreja, a dona Cidinha, né? É a mãe do Thomas, é verdade, a mãe do Thomas, está certo. Irmãos, nós temos os avisos aqui, gostaríamos que você estivesse atento para essa campanha de arrecadação da SAF, que durante o mês de abril está arrecadando aí itens de higiene pessoal para a Casa de Repouso de Idosos, Recanto dos Sonhos. Então está lá atrás a caixa, você venha até o final do mês, traga a sua oferta e coloque ali naquela caixa. É um trabalho da Federação de SAFs, do nosso presbitério, que você esteja nos ajudando nessa campanha. Também temos aqui o nosso planejamento financeiro. Nós decidimos lá no conselho, né, repartirmos, né, as nossas preocupações. Repartimos as nossas preocupações, porque nós temos compromissos e muitas vezes não estamos atingindo as nossas metas. Nós sentamos, olhamos, organizamos e a gente pensou, vamos colocar um gráfico mostrando sobre aquilo que nós temos que alcançar, que nós precisamos alcançar e aquilo que nós estamos, né, arrecadando. Você pode até perguntar, mas como? Não, calma, irmão, nós temos um acompanhamento. Nós temos lá, não temos nome, mas nós temos quantos membros e quantos estão lá dizimando. Nós temos isso. Não analisamos nomes e tudo mais, mas nós temos lá 123 membros comungantes. Para espanto nosso, nós não temos 40% dos membros que são fiéis. 40% dos membros que são fiéis mensalmente. É isso, né, João? Nós não temos 40%. Aquele que dizima no mês de janeiro, depois volta só lá em abril. Então nós estamos publicando esse nosso planejamento financeiro para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Também, irmãos, tem aí o aviso sobre a Assembleia Geral para a eleição de oficiais, né? O mandato do Diógenes, do João Gênio e do Mário, esse que vos fala, está vencendo, e nós convocamos a Assembleia próximo 28 de abril. Fizemos a indicação desses irmãos, né, o conselho, e também demos oportunidade para a igreja, que indicou vários nomes, vários não aceitaram participar, mas os irmãos Diácono Valdir, Diácono Odair, o Júnior Capobranco e Ednei aceitaram. Então são 7 candidatos para 5 vagas. Você pode votar em até 5 nomes. E a Assembleia será no dia 28 de abril, às 9 horas da manhã. Então você compareça. Você tem que vir na Assembleia para poder participar, para poder exercer o seu direito, né, constitucional. Ok? Nós vamos agora então, acredito que não temos mais nenhum aviso, agradecemos você que nos visita, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Nós vamos participar do momento agora de levantamento dos nossos dízimos e ofertas.
Vamos ter um cântico para isso também. Nossos dízimos e ofertas. Aquele que veio preparado para esse momento, por gentileza. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, no teu ninho d'água viva beberei. Tu és meu rei, tu és meu rei, tu és meu rei. Muito bem, eu vou pedir para o nosso irmão presbítero João Eugênio, que é o nosso tesoureiro, que faça oração nesse instante. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos passar para um momento de louvor, de adoração agora, mas antes eu gostaria de justificar, o pastor está conosco, viu? Nós teremos a Santa Ceia, é que para que ele tem de estar se recuperando, né? Para não ficar muito tempo de pé aqui, ele está ali, sentadinho, se resguardando, e por isso que nós estamos aqui nesse momento. Obrigado, viu, pastor, por já em 10 dias estar aqui presente, e ele agradece à igreja, né, pelas orações e pela sua recuperação, né, dona Neuraci? Foi um paciente muito bonzinho, né? Vamos agora louvar ao nosso Deus. Graças a Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no
graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, não, não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. 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 Pai, Tu és bom, só Tu és bom, e nós não merecemos, ó Pai, tamanho amor, tamanha graça e misericórdia que nós encontramos em Ti, ó Deus, porque mesmo nós sendo fracos, pecadores, ó Pai, terríveis, o Senhor olha para nós através do Seu Filho Jesus, se compadece dos nossos pecados e nos estende a mão de novo e de novo. Pai, nós Te pedimos que o Senhor continue conosco no decorrer deste culto, que ele seja para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, e que nós possamos Te servir e Te adorar, não só aqui dentro, mas fora dessas paredes também, ó Pai, levando o culto para a nossa vida. Que Teu nome seja engrandecido, que o Senhor use, ó Pai, o presbítero Diógenes na proclamação da Tua palavra, e que a ceia, ó Pai, a mesa do Senhor, seja para nós alimento para corpo e alma. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito bem. As nossas crianças, por favor, podem vir. Isso, vamos lá. As duas vieram hoje. Veio uma só? Ah, veio a outra. Ah, tudo bem? Ei, Arthur, está salvando a nossa pátria. Muito bom, Arthur. Nicole, a Sarinha foi para lá. Muito bem, nós vamos orar. Olha, crianças, nós temos domingo de manhã a escola. Muito bem, então tem que falar para os seus pais trazerem vocês para a escola dominical, tá bom? Começa às 9h15, tem uma novidade. Às 8h30 a gente vem aqui para tomar um café comunitário junto. Pãozinho com manteiga, pãozinho com requeijão, um chocolate quente que a Sara gosta, tá certo? Estão preparados carinhosamente pelos diáconos. Então vocês estão convidados, tá certo? Domingo que vem, então, 8h30 na nossa escola dominical, tá bom? Beleza? Então tá bom. Vou pegar ele de surpresa agora e pedir que ele esteja orando para as crianças. Quem que vai? É o Richard e a Beth que vão hoje. Vamos orar pelas crianças. Vamos fechar os nossos olhinhos, fazer Papai do Céu. Vamos, Alice. Papai do Céu, muito obrigado pelas nossas crianças. Elas são prova, Pai, de que o Teu amor continua a inundar corações. E nós pedimos nessa noite, Paizinho, de forma muito particular, o Senhor esteja abençoando cada uma delas, revelando Jesus Cristo, o grande amigo de todas as crianças, o bom pastor, o nosso Salvador, no coração de cada uma delas, Pai. Abençoa, Pai. Dirige as suas vidas, junto com elas, Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe também as suas famílias, Pai. Em nome de Jesus, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia. E que agora elas tenham um tempo de qualidade na sua presença, Pai. Abençoa a Beth, o Richard, que vão estar com elas no culto das crianças. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem ir lá, por favor, olha lá. Estão lá no fundo já. Lembrar os irmãos também que quarta-feira nós temos estudo bíblico com o Nicodemos. Não é qualquer um não, é o Nicodemos, irmãos. Não é, Alan Martins? Muito bom, não é? Então você é o nosso convidado, né, Odardo? Quarta-feira, 7h30, você é o nosso convidado. Você que não trouxe a sua contribuição também da sexta, pode durante a semana estar aí procurando os diáconos e trazendo também. Vamos lá, Diógenes. Tempo é suficiente até as 10 horas? Eu não sei, então. Obrigado. Deus abençoe, viu, Deus? Amém. Muito obrigado. Que bênção. Um abraço aí, ele, viu, João? Nem beijei. Vamos orar por eles. Vou colocar o microfone. Agora eu vou ter que abraçar. Um abraço, então. Ah, Senhor, perdoa ele. Ele não sabe o que faz. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai amado, te damos graças, Pai querido, porque estamos sendo abençoados nessa noite. De maneira agora especial, suplicamos pelo teu servo, o presbítero Diógenes, que ele estudou, se preparou, Pai querido, que teu Espírito Santo possa usá-lo para falar aos nossos corações nessa noite. Dê sabedoria a ele, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Uau! É uma alegria muito grande poder falar à igreja nessa noite, mas também é uma enorme responsabilidade, né? O pastor, ele às vezes prega peças em nós, né? Porque ele disse que na verdade ele tem um projeto, imagino eu, de colocar mais os presbíteros para falar, para pregar e tal. E aí ele falou, vamos começar com o vice-presidente do conselho, né? Vamos conversar com o vice-presidente do conselho, porque eu estou afastado. Eu estou afastado, doente, não vou ao culto, né?
Para surpresa nossa, ele está aqui na primeira cadeira aqui. É verdade. Fusquinha? Ah. Irmãos, não é fácil. Não é fácil pregar, né? Trazer a palavra do Senhor para o meu coração primeiro, que Ele já falou comigo, e agora para o seu coração também. Mas eu agradeço a Deus, ao pastor também, por essa oportunidade. E antes da gente passar para o nosso texto, eu vou tomar um golinho d'água. O Mário disse que não tomou nenhuma aqui, né, Mário? Não tomou nenhuma? Eu vou tomar aqui um golinho. Muito bem, irmãos. Na semana passada, o nosso bacharel, licenciando Plínio, nos trouxe uma palavra muito boa, muito oportuna. Quem não esteve, perdeu. Graças a Deus a gente tinha bastante membros aqui, pessoas acompanhando. E ele falou sobre a fé e o trabalho, ou trabalho e fé, não me lembro a sequência. Eu já tinha no coração o tema definido para trazer hoje aqui. O pastor já tinha falado conosco. Aliás, acho que não tinha ainda, acho que aconteceu durante a semana, se não me engano. Mas, de qualquer forma, eu já vinha trabalhando esse texto no meu coração. E hoje nós vamos falar também sobre fé, só que sobre outros aspectos, tá? No boletim você tem aí, na capa, uma mensagem, uma breve mensagem do Spurgeon, Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. Depois você leia essa mensagem. Lendo essa mensagem que me despertou essa reflexão que nós faremos hoje. E eu convido você a abrir suas Bíblias, ou sua Bíblia, lá no texto de Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Nós vamos ler os versículos do 18 até o 21. Nós recebemos uma vez aqui um pastor, e eu não me recordo o nome dele, aquele de barbudinho lá da Melquisedeque. Ele fez algo interessante, gostei muito. Ele pediu para que a igreja se levantasse no momento da leitura da palavra. Vamos fazer isso, se você puder? Se levantar? Eu acho que até a voz sai melhor nesse momento, não é? Vamos ler de forma alternada, do 18 até o 21. Leiamos. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Muito bem, vamos orar. Grandioso Deus, obrigado por essa oportunidade que temos de refletir acerca da Tua palavra, nessa noite, uma noite tão agradável, na companhia dos irmãos. E nós pedimos, ó Deus, suplicamos ao Senhor sabedoria e também a Tua presença aqui, uma presença abençoadora, que o Senhor mesmo fale conosco, transmita o Teu recado a cada um de nós que estamos aqui, que o Senhor cresça e que nós diminuamos na Tua presença. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, irmãos.
Muito bem. Eu não sei se eu fico de óculos ou se eu tiro o óculos, se eu ponho o óculos, porque com óculos eu não enxergo, sem ele é pior, Magal. Entendeu? E agora eu escrevi aqui o que eu tinha para dizer aos irmãos, do estudo que fiz, e estou usando 4 folhas, mas vai ser tranquilo, viu, Cleilo? Fica tranquilo. A nossa reflexão nessa noite, eu tenho que ligar aqui. Vou apertar aqui. Opa. Vai ser sobre os aspectos da fé, à luz desse texto. Plínio já pregou na semana passada, falando da relação da fé com o trabalho, né? Sobre a nossa atitude diante dos nossos patrões, as nossas relações de trabalho. E eu queria trazer para vocês esse aspecto, alguns aspectos relativos à nossa fé. Nós vamos olhar para o texto e observar nossa primeira lição, que a fé, irmãos, ela tem origem em Deus. A fé, ela tem a sua origem em Deus. Não sou eu que consigo produzir a fé no meu coração. Ela primeiro, em primeira instância, ela vem de Deus para nós. Olha o versículo 18. Nós vamos usar bastante a Bíblia, tá? Se você puder deixar o texto aí aberto. Abraão, esperando contra a esperança, creu na palavra, ou melhor, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Quem é que falou com Abraão? Quem é que conversou com Abraão? Quem é que disse isso a ele, que ele seria uma grande nação, que dele viria uma grande nação? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, lá em Gênesis, capítulo 12, no versículo 1 e 2. Esse texto de Gênesis é esse que Paulo faz referência agora aqui. Deus trazendo Abraão para junto de si. E nós conhecemos um pouquinho, né, da história de Abraão. Ele não era um crente. Ele era alguém de uma família idólatra. Ele é de Ur dos caldeus. A família dele era uma família que não tinha esse relacionamento com o Deus Jeová, Yahvé. Talvez tivesse relacionamento com vários deuses. Ur era uma cidade, Ur dos caldeus era uma cidade conhecida na época, e bastante idólatra. Mas Deus vai lá no meio dessa idolatria toda e tira, resgata uma pessoa para dele fazer o seu povo, dar início a essa história. Antes de crer na palavra de Deus, eu já voltei aqui, segunda. Antes de crer na palavra, Abraão creu em Deus, ou no Deus da palavra. Ele creu naquele que estava o chamando para experimentar uma vida totalmente diferente. Abraão não duvidou, ainda que olhando para si mesmo, certamente, né, ele tinha a consciência de que, como assim, né, eu ia ser pai de uma grande nação? Eu sou velho já. Olha minha esposa Sara, estéril. Como que eu vou ser pai de uma grande nação? Mesmo assim, Abraão creu. E nós, irmãos? Como anda a nossa fé? Como está a nossa fé? Será que nós temos essa capacidade, essa força em nós para irmos até Deus? Ou é Ele que vem até nós? Ele já foi até você, já chegou até você, já falou com você pessoalmente? Já te chamou para si, para junto dele? Já despertou
a sua mente, o seu coração, para crer nas coisas dEle, para crer na palavra dEle. Alguns creem que o ser humano é capaz de se chegar a Deus. Alguns creem dessa forma. Mas o texto bíblico não nos diz isso. Efésios 2:1 nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O presbítero Samuel leu um texto hoje aqui pela manhã, lá em João, capítulo 15, versículo 16. Jesus falando: não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e vos designei para que vocês vão e deem frutos. Então veja, é Deus que vai até nós. Esse é o primeiro aspecto da fé que eu gostaria de trazer para vocês. O segundo é que a fé nos faz reconhecer as nossas mazelas. A fé nos faz reconhecer quem nós somos. A fé tem esse poder de fazer isso. Talvez porque com a fé a gente está diante de alguém que é muito santo, e nós olhamos para nós e nos vemos tão miseráveis pecadores. Olha o texto, versículo 19: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Esse é o versículo 19 que nós lemos. Na nova tradução da linguagem de hoje, na NTLH, traz de uma forma um pouco mais clara. Olha só, Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo que já estava morto, ou quando se lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão, chamado pelo próprio Deus para ser pai de uma grande nação, uma grande descendência, certamente olhou para si e falou: mas como, Senhor? Como que pode nascer alguém de mim? Eu tenho 100 anos. E aí ele deve ter olhado para Sara e pensado: piorou. Se de mim já não pode por causa do vigor, da força e das transformações do corpo, e Sara, que nunca teve filhos, porque é estéril. Olha só as mazelas que nós carregamos, né? Mas mesmo assim, Abraão não olha para si apenas, ele olha para Deus. Ele não duvida de quem o chamou, ele não duvida da palavra de Deus. Ele poderia não saber como isso ia acontecer, de que maneira, de que forma, que meio que Deus ia usar, mas que ele ia fazer, ele ia. Isso ele tinha convicção. O texto nos diz que ele não duvidou. Deus vai lá e fala: ó, vem para cá, você vai sair dessa terra e vai para outra terra que eu vou te mostrar, e lá você vai ser uma grande nação. Ele continuou firme, crendo na promessa de Deus. Eu chego a pensar que ele não tinha possibilidade de não crer. Não sei se você consegue entender isso. Talvez Abraão não tivesse a possibilidade de não crer. Ele foi tão impactado com a palavra de Deus, foi tão transformadora na vida dele, que a única possibilidade que ele tinha era crer em Deus. A isso os reformados, e nós somos reformados, dão o nome de graça, de chamado irresistível. Quando Deus chama, Ele chama e transforma. E não há quem resista ao poder da sua palavra, porque é Ele chamando. Mas e eu e você? E a nossa fé, como é que está? Como é que ela se mostra? Como é que ela se apresenta diante do nosso Deus?
Será que nós, olhando para nós mesmos, nós reconhecemos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, a nossa impotência, a nossa necessidade de buscar a Deus, a nossa necessidade de estar em contato com Ele, de estarmos ligados à videira, porque a seiva vem dEle, não de nós mesmos. Será que nós enxergamos essa necessidade de fato? Porque essa necessidade, ela se reflete, irmãos. Ela se reflete na minha vida. É possível que você olhe para mim e veja se de fato eu tenho essa necessidade. Da mesma forma que é possível olhar para os irmãos e perceber que você busca a Deus, ou que não busca. Será que nós somos como Jacó? Jacó, certo episódio, eu não vou entrar no momento teológico da coisa, porque eu não sei nada de teologia. Mas Jacó teve um encontro com alguém, e brigou com esse alguém, e lutou com esse alguém, e foi ferido por esse alguém, e ficou manco para o resto da vida, por causa daquela luta que ele teve com alguém. A Bíblia chama de homem. Depois, no mesmo texto, no final, diz que Jacó lutou com Deus. Olha só, Jacó lutou com Deus. Mas sabe o que ele disse? Chegou um momento naquela luta, isso foi quando ele atravessou o vale de Jaboque, e levando sua família, e teve um momento que ele ficou sozinho e lutou com aquele homem. A Bíblia diz que era um homem. E ele prevaleceu. E aí o homem viu que o dia já estava rompendo. Provavelmente eles lutaram durante a madrugada toda. E aquele homem, ou o anjo do Senhor, disse a ele: olha, eu vou me retirar, eu vou embora. E Jacó falou assim para ele: não. Você não vai embora enquanto você não me abençoar. Você não vai enquanto não me abençoar. Nós vamos lutar mais aqui. Jacó viu a necessidade que ele tinha da bênção. O que nós podemos falar acerca de Pedro? Certa vez Jesus estava falando com os seus discípulos, e discípulos são diferente de apóstolo, tá? Apóstolos são 12, discípulos são vários. Às vezes a gente fala discípulo, acha que tinha só os 12. Não tinha, tinha mais gente acompanhando. Mas acompanhando de longe, Oséias. Acompanhando mais para comer dos pães e dos peixes do que propriamente para receber. Porque Jesus começou a falar com aqueles discípulos, e falar do seu sangue, do seu corpo, que as pessoas tinham que comer do seu corpo, beber do seu sangue. E mais coisas Deus falou, Jesus falou ali com eles. E os discípulos começaram a ter aquela dor de ouvido e falar: é duro esse discurso. E começaram a deixá-lo. Dado momento, Jesus vira para os seus discípulos chegados e fala: e vocês não querem também se retirar? O que foi que Pedro disse? Senhor, para quem iremos? Ou para onde iremos? Para onde é que nós vamos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Será que a nossa ação e reação também é essa? De querermos nos achegar a Deus, reconhecidos que somos, de quem nós somos, miseráveis pecadores, carentes da graça do nosso Deus? Esse é um aspecto da fé. A fé, ela nos faz reconhecer quem nós somos. Reconhecer quem nós somos. E nós não somos o Cristo. Nós não somos o Cristo. Nós temos uma vida errada e errante. E se não é Ele nos ajudando, a gente não caminha
no trilho. Mas há um terceiro aspecto. Agora que está terminando, eu estou me habilitando de forma mais hábil aqui, manobrando o negócio, né? Há um terceiro aspecto. A fé, irmãos, ela fortalece, dá para ler lá também, né? Aqui meu óculos não ajuda também. A fé fortalece a nossa alma e glorifica a Deus. A fé ela é capaz de fortalecer a nossa alma e glorificar a Deus. Olha o versículo 20, o que nos diz lá? Diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Alguns dias atrás, eu estava lendo um artigo, e esse artigo era do professor, escritor e professor de um seminário americano, como é que ele chama? Brad East. E esse professor ele estava dizendo que, segundo os alunos dele, o cristianismo é difícil nos dias atuais por causa da dúvida. Por causa da dúvida. Os alunos dele já comentaram isso com ele. Falaram, não, o cristianismo é muito difícil nos nossos dias por causa da dúvida. Mas dúvida do quê? Dúvida sobre a existência de Deus, dúvida sobre a ressurreição de Jesus, dúvida sobre os milagres, dúvida sobre os anjos, dúvida sobre os demônios, dúvida sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, dúvida sobre os textos bíblicos, dúvida sobre a história por trás desses textos, dúvidas. Não faltam dúvidas. Por isso é que é difícil o cristianismo, dizem os alunos. Dúvidas, irmãos, é um problema, ou são um problema. Dúvidas são um problema. Dúvida, ela é diferente da pergunta. Pensa um pouquinho. Dúvida é diferente da pergunta. A dúvida, ela começa com uma desconfiança. A pergunta não. Mas a dúvida começa com uma desconfiança. A Júlia, que me ouve nessa noite, minha filha que eu mais amo, posso falar com o peito cheio, né? Aberto, é a filha que eu mais amo, a Júlia. É a minha única filha, né? É um detalhe, isso é um detalhe. Ela me faz perguntas. Até hoje, pasme. Aliás, ela tem 2 cadernos, ela tinha um só. Né, Júlia? Caderninho que eu chamo caderno de lições para a vida. Ela me faz uma pergunta, eu falo, cadê o caderno? Pega lá e anota aí a resposta. Lições para a vida. Agora ela tem um caderno que é lições para a vida de uma estudante. Lições para a vida de uma estudante. Também anota lá. Mas eu tenho certeza que quando ela me pergunta alguma coisa, não é porque ela duvida de mim, não é porque ela desconfia de mim, mas é porque ela confia. É por isso que ela pergunta. Veja a diferença da dúvida e da pergunta. Você se lembra de Tomé? Um registro lá em João, capítulo 20, versículo 25. Imagine aquela cena, irmãos. Imagine aquela cena. Jesus acabou de ressuscitar. Já apareceu alguns discípulos que fielmente estavam reunidos. Mas Tomé não estava. Tomé não foi naquele culto. Não foi naquela reunião. Faltou. Quem falta, perde. Tomé não foi. Aí os discípulos encontram com Tomé. E o texto nos diz o seguinte: então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Você pode ler o texto assim, e está tudo certo. Vimos o Senhor.
Mas longe de mim querer desconsiderar o texto, mas não deve ter sido assim. Certamente aqueles discípulos: Tomé, nós vimos o Senhor, rapaz. Você não acredita? Ele ressuscitou. Nós o vimos. Se fosse aqui no Brasil, com esses olhos que a terra há de comer, nós vimos o Senhor. Aquela promessa agora é verdadeira. Nós o vimos. O que Tomé falou? Pode parar com isso aí. Pode parar. Se eu não vir os pregos nas mãos dele, se eu não colocar o meu dedo ali, na mão dele, e ver o buraco feito pelos pregos, se eu não colocar a mão do lado, você lembra que quando ele estava na cruz, um soldado foi lá e esfaqueou ele do lado aqui, saiu sangue e água? Se eu não puser a minha mão ali, de modo nenhum acreditarei. Isso é pergunta? Ou isso é dúvida? Mesmo assim, irmãos, eu ainda creio que a gente pode mudar um pouquinho esse contexto, dizendo o seguinte: não é a dúvida que é um problema difícil do cristianismo nesse período que nós vivemos, em nossa época. Talvez o problema não seja a dúvida, seja a fé. A fé é o problema. Ter fé não é manter com desespero a certeza interior. Ter fé não é você fugir da realidade, crer num negócio que aconteceu há 2000 anos atrás, crer que o mundo foi criado por Deus e tal. Não é isso, não se trata disso. Ter fé é manter a fidelidade a Deus, é confiar nele e procurar agradá-lo. Isso é fé. A fé vai além do visível, do tangível, daquilo que a gente pode apalpar. É uma confiança absoluta na fidelidade e no poder de Deus. Nós lemos um texto aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que diz o texto? Sabemos de cor, né? Ora, a fé é a certeza, a fé é a confiança, é a firmeza, a fé é algo concreto, é algo sólido, é seguro, é definido, é determinado nas coisas que se esperam. E ela é a convicção, ela não é tese, ela não é hipótese, ela não é dúvida. A fé é a convicção das coisas que não se veem. Meu irmão, minha irmã, se Deus nos chamou, se Deus falou comigo, com você, se através desse chamamento nós enxergamos a nossa deficiência, as nossas mazelas, então a fé precisa fortalecer a nossa alma. Ela precisa estar acesa no nosso coração. Talvez os anos de caminhada tenham fragilizado isso na minha vida, na sua vida. Talvez a gente ache que isso é tudo normal, que vamos na igreja domingo. Tal. Não, irmão. A fé precisa acender de novo no nosso peito. Eu me lembro, e isso não está no meu script aqui, infelizmente me lembrei agora do texto, dos discípulos quando caminhavam, Jesus morto, já ressurreto, na verdade, mas eles caminhavam sem saber ainda disso. E alguém foi caminhando no caminho de Emaús com eles. E o texto ali tem uma frase que para mim, é tudo, é milagrosa a frase, que diz o texto que ardia o coração deles, enquanto aquele desconhecido falava das coisas que haviam acontecido. O coração deles ardia dentro do peito,
Por que ardia, irmãos? Por causa da fé. Isso é que nós precisamos, nosso coração arder de novo com a nossa fé voltada para quem merece a nossa fé, para o autor e consumador dela, da nossa fé. E em quarto e último lugar, está dando para ler, né? É o óculos que não dá. Se você colocar meu óculos, você não vai conseguir ler. A fé sempre reconhecerá o poder de Deus. A fé sempre reconhecerá o poder de Deus. Veja o versículo 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha aí. Deus é poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão tinha convicção, irmãos. Abraão tinha convicção de que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa e fazer dele, Abraão, uma grande nação. Ainda que ele esteja velho já, cansado, com 100 anos nas costas. Eu não estou aguentando, Oséias, 50 anos, 54, vou fazer 55. Meu pai está mais forte que eu já. E tem 84, vai fazer 5 esse ano. Mas Abraão cria que Deus era poderoso para concluir aquilo que ele começou. Talvez Abraão, se fosse hoje, tivesse cantado essa música que nós cantamos hoje aqui, uma música nova, muito bonita. Logo eu, Senhor, logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Não há impossíveis para Deus, meu irmão. Não há impossíveis para Deus. Porque para Deus não há nada impossível. Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não há nada que Deus não possa fazer. A gente passa por muitas tribulações, por muitas dificuldades na vida, e às vezes a gente acha que a gente está num caminho assim que não tem para onde sair. Você já esteve nessa situação? Eu já estive algumas vezes assim, em vários aspectos da vida. E você fala assim, meu Deus, é o fim, é o fim. Depois disso, o juízo, porque é o fim. E de repente, não se sabe de onde a coisa se resolve. Depois de alguma oração, depois de alguma reflexão ali, pedindo, clamando a Deus, a coisa se resolve. Inexplicavelmente. E quando for inexplicável, e até quando for explicável, pense que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Você não entendeu errado. Todas as coisas. Não há nada, absolutamente nada, que foge do controle do Senhor. Pode ser que Ele não queira resolver. Pode ser que aquele problema seja para a morte. Pode ser que aquela situação que a gente está passando naquele momento seja praticamente o nosso fim. Mas isso não significa que não está no controle dEle. Talvez signifique que era a vontade dEle. Por que não? Ou nós vamos querer só as coisas boas? Paulo orou 3 vezes pelo espinho na carne. E para ele fazer isso e deixar registrado, é porque o incomodava muito. E o que o Senhor falou para ele? Fica tranquilo, é nós. Falou, meu amigo, a minha graça te basta. O que você tem, você vai ficar aí, ó, até o fim da vida. Paulo ainda usa a expressão que ele colocou para esbofetear ele, né? Esbofeteá-lo. Quem sabe
que é para fazer ele ter consciência de que ele tem mazelas. Ele carrega consigo o pecado que todos nós carregamos, e por isso precisamos tanto do antídoto para o pecado, aquilo que nos traz vida e que nos dá vida, que é Jesus Cristo. Aquele que crê, a sua fé o levará a reconhecer o poder de Deus. Concluindo, irmãos, nós vimos alguns aspectos da fé, que a fé tem sua origem em Deus, que a fé nos faz reconhecer as nossas mazelas, quem nós somos. A fé fortalece a nossa alma e nos ajuda a glorificar a Deus, e a fé sempre reconhecerá o poder de Deus. O nosso texto, ele continua, mas não vou pregar, não, já terminamos. Mas o texto continua no versículo 22, e eu vou ler aqui, mas na tradução da linguagem de hoje. Olha o que diz o versículo 22. Por isso, por meio da fé, Abraão foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, Abraão. Falam também de nós, Igreja Presbiteriana de Pederneiras, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, levou na cruz tudo que a humanidade já tinha feito de ruim, tudo aquilo que estava fazendo naquele momento de ruim, e tudo que ainda iria fazer de ruim. Jesus já cravou na cruz isso, e ressuscitou, para que Deus nos veja, não eu, Diógenes, não você, mas nos veja através de Cristo, nos veja limpos, justificados. Justificados. Eu quero ler também no boletim a primeira frase apenas, a primeira frase do boletim que está na capa, estampada na capa. Spurgeon falando para você nessa noite. Não é para quem está aqui, é para você que está ouvindo, para você que está presente aqui. Crente, cuide de sua fé. Cuide de sua fé. O mundo aí fora é cruel demais. O inferno existe? Existe. Segundo o pastor pregador, meu Deus, fugiu o nome do pastor, nós estamos para convidá-lo para vir aqui, Hernandes. Vinha Estevão na mente, Mário, mas não era Estevão. Hernandes Dias Lopes. Onde fica o inferno? O inferno fica no final de uma vida sem Cristo. O inferno fica no final de uma vida sem Cristo. Cuide da sua fé. Cuide dela, para que ela floresça mais e mais, para que ela arda dentro do seu peito, para que ela te religue com Deus. Leia depois esse texto que está no boletim. Vale muito a pena você ler. E se já leu, releia. Não deixa isso sair dos seus olhos. Tenha fé em Deus e em Cristo. É a nossa palavra nessa noite. Que Deus nos ajude, nos abençoe. E nenhuma palavra, creia. Que Deus nos ajude. Amém. Pastor?
Abraçou? Deu um abraço tímido. Time, então eu vou te dar um abraço mais longo. Ai, meu Deus. Deus te abençoe, Amém, Jorge. pastor. Amém. Continue usando sua vida, que ela seja a expressão do amor de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Amém? Eu creio que você foi muito edificado nessa noite sobre esses aspectos da fé. Melhorou, hein? Que Deus nos abençoe, que Deus nos edifique com essa palavra, para que a gente possa, na caminhada da vida aí, sabendo das nossas limitações, dos nossos limites, a gente possa exercitar a fé. E agora nós vamos também exercitar a fé. Nós vamos exercitar a fé quando vamos participar da ceia do Senhor. E um dos aspectos fantásticos da mesa do Senhor, ou 3 aspectos fantásticos, que a gente só entende pela fé e não pela pergunta, é que Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Nós cremos pela fé. Nós cremos que Ele morreu, ressuscitou. Nós cremos que Ele esteve durante 40 dias se mostrando, como Diógenes citou isso, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, mostrando que Ele havia vencido a morte. E isso nós só entendemos pela fé. Não tem como a gente querer trazer isso para o nosso coração, para a nossa mente. Não, a gente só entende isso pela fé. E um terceiro aspecto, que a comunhão, a mesa do Senhor, nos mostra pela fé também que Ele voltará. Que Cristo Jesus, o Senhor, aquele que venceu a morte, voltará. E nós só podemos reconhecer isso através da fé que transforma, da fé que nos leva a exercitá-la, para que possamos entender aquilo que Deus quer das nossas vidas, para que possamos entender da sua boa, perfeita e agradável vontade. Que Deus assim nos abençoe. Eu vou chamar os presbíteros para que venham à frente. Som. Esse é um momento marcante na vida da igreja, que é o momento que nós nos reunimos como igreja do Senhor para participarmos do corpo e do sangue de Jesus. E a palavra diz que naquela noite em que Jesus foi traído, Ele tomou do pão, tomou do cálice, e tendo dado graças, Ele o partiu, entregou para os seus discípulos. Da mesma forma Ele fez com o cálice da nova aliança, que a partir dele rasgou o véu do templo, a partir dele se vivia uma nova esperança, uma nova expectativa. E nós vamos fazer isso nessa hora. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento tão significativo na nossa vida, e pedindo que Deus possa abençoar e consagrar esses alimentos, para que eles possam fazer bem à nossa saúde espiritual. Pedir que o presbítero Mário, ore a Deus e faça isso em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te damos graças por esse momento e suplicamos, Pai querido, que pela fé aqui pregada nessa noite, Pai querido, nós possamos entender, Pai querido, que Cristo Jesus veio, que Cristo Jesus morreu, mas que Cristo Jesus ressuscitou, que Cristo Jesus está intercedendo por nós e que Cristo Jesus voltará, Pai querido. E em nome de Jesus que oramos, suplicando que o Senhor abençoe esses alimentos ao qual participaremos agora na Santa Ceia. Em nome de Jesus, amém. Essa mesa é uma mesa do Senhor, não é uma
propriedade exclusiva da Igreja Presbiteriana, mas é do Senhor Jesus. Uma mesa onde são chamados a participar dela todo aquele que foi salvo, remido, lavado pelo sangue de Cristo Jesus, mas também para aqueles que estão vivendo a vida segundo a vontade de Deus, não para aqueles que se perdem no caminho, para aqueles que não creem na vontade e no poder de Jesus. Então, se você está vivendo no caminho de Jesus, se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, participe da ceia do Senhor. Deixe Cristo falar ao seu coração, deixe Cristo moldar o seu coração, para que você tenha essa fé que transforma, essa fé que liberta e essa fé que nos abençoa. Nós vamos fazer da forma como sempre participamos. Vamos lá, meus presbíteros. E você participe enquanto nós ouvimos um solo, uma música, alguma coisa. Eu vou pedir que você coloque lá Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Esse é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei dele todos, disse Jesus. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós vamos ler todos juntos. Todo mundo pegou o cálice?
Alguém foi omitido do serviço do pão e do cálice? Não? Mas é bom a gente saber que tem muitas pessoas que estão sendo omitidas do cálice e do pão nesse momento. Nós, como povo de Deus, devemos orar por essa guerra que se iniciou na noite de ontem entre Irã e Israel, pedir para que Deus tenha misericórdia, porque nós estamos às portas de uma terceira guerra mundial. O conflito pode trazer sérias consequências do ponto de vista mundial. Então vamos orar nesse sentido, pedindo que Deus nos abençoe. Vamos ler todos o texto de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, para que a gente possa participar da ceia do Senhor. Vamos lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Tomai e comei dele todos, disse Jesus. Pedir que o presbítero João Gênio, ore a Deus nesse momento, agradecendo pela nossa participação junto à ceia do Senhor, e que essa ceia traga saúde espiritual, motivação e encorajamento para a nossa semana, para que a gente possa ser expressão do amor de Deus em todos os locais por onde nós passarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade e o privilégio de estarmos participando nessa noite do culto, por termos ouvido a Tua voz, ó Deus, podermos entregar os nossos cânticos e louvores ao Senhor e a nossa gratidão. Também te agradecemos, ó Deus, agora por participar da ceia, que isso esteja fortalecendo a nossa fé, como ouvimos hoje a respeito da fé, que isso fortaleça também a nossa fé, que isso ajude-nos, ó Deus, a ter uma vida mais digna, mais bonita e mais justa diante do Senhor. Deus, nesse momento nós suplicamos que abençoe a nossa semana, guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Fica conosco porque precisamos, ó Deus, da Tua presença, pois aprendemos a Tua palavra que sem o Senhor nada, Senhor, podemos fazer. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que a comunhão, as consolações, os laços afetuosos do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Sentai-vos, fazei uma última oração, se colocando na presença de Deus. Para nos confortar, nas suas mãos e nos seus pés as marcas da missão, para as nações proclamar, é nele em quem o mundo reina.
o seu novo fim. Nos enviou e seu Espírito desceu, conosco Ele está. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui, e à mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abriu. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui, e à mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abriu.